Dois amigos e uma promessa. O que fazer quando a amizade transforma-se em amor? Será que a amizade acaba quando o amor nasce? E aí, jovens cristãos, tudo em cima? O meu nome é Bia Santos, esse aqui é o canal Sou Jovem, Sou Cristã. Então, se você for novo aqui no canal, não sai daqui sem se inscrever. Clica aí no sininho das notificações para que você possa receber os próximos vídeos e já aproveita para me seguir lá no Instagram, @soujovemsoucristã. Gente do céu, finalmente eu vou poder contar para vocês todos os detalhes do meu amado livro. Eu fiz essa semana aí, né, a semana do sonho, para poder revelar para vocês o meu grande sonho que irá se realizar, que no caso é a graça de poder publicar um livro. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês como foi que nasceu o desejo no meu coração, quanto tempo eu demorei para escrever, o porquê do título, o porquê da história, enfim. Vou poder contar para vocês também como eu consegui uma editora, como foi todo o processo até a publicação. Então, minha gente, desde pequena, sabe, eu sempre gostei de ler livros. Eu gostava muito de livros de histórias em quadrinhos, eu gostava muito de ir para a biblioteca da cidade, sabe? Eu sempre gostei. Mas, especialmente no ensino médio, a minha professora de português, ela fez um projeto onde o aluno que lesse mais livros ganharia um prêmio. Então, eu comecei a pegar vários livros para poder estar lendo. Eu sempre fui uma pessoa um pouco competitiva, então queria muito ganhar. Na verdade, todos queriam, né? Mas eu levei muito a sério. E eu comecei a ler, sabe? Vários livros de romance, vários livros de autoajuda, livros católicos. E eu comecei a me apaixonar pela leitura. Então, de repente, eu tava pegando um gosto, sabe? E tinha livros que eu lia que eu dizia, nossa, se fosse eu faria desse jeito. Nossa, por que o fim terminou assim? Então ali já foi nascendo aquele desejo de um dia escrever minha própria história. E teve um dia que eu conversando com minhas irmãs aqui em casa, falando sobre, no caso, amor e amizade, né? Porque tinha um tempo que eu tinha um sentimento por um amigo meu, mas essa coisa de adolescente. Quando eu escrevi ali o nome amigo, eu percebi que dentro do nome amigo tinha a palavra amo. Se tirasse o I e o G ficava amo. Eu achei muito engraçado, sabe? Eu até comentei com minhas irmãs, olha, dentro da palavra amigo tem o nome amo. Pronto, aí ficou por isso. Mas com o tempo, quando foi surgindo esse desejo de escrever um livro, eu pensei assim, coisa de Deus. O título Ti Amigo, que no caso, tirando o I e o G, que até o livro ele tem um traço, né? Fica Te Amo, ou Te Amo Amigo. Então pronto, eu tinha ali o título, Ti Amigo. Quando eu comecei a escrever minha história, com uns 16 anos, né, no caso no final de 2015, eu comecei a escrever no meu caderno escolar. Eu tinha um caderno e eu comecei a escrever ali. Eu escrevi até na frente de um salão aqui perto de casa e eu ia escrevendo, minha gente. E eu ficava com euforia para escrever, sabe? Queria tanto escrever que a história não estava ficando nem tão estruturada. Era uma história bem clichê, aquele tipo de história onde tem a moça, o rapaz, tem o grupo de amigos, na escola tem as patricinhas, estava muito clichê. Mas eu tava gostando, né, pra minha idade. Aí, com o tempo, eu percebi que seria melhor transferir a história para o notebook. Então, eu demorei alguns meses fazendo isso, transferindo a história e aproveitando para ver as cenas, ver o que eu poderia mudar. E assim eu fui fazendo. E com o tempo, eu fui amadurecendo a história, porque eu fui vendo que, nossa, tá muito clichê, eu acho que as pessoas já estão cansadas de ser tão clichê. E eu fui mudando, ia conversando com a minha mãe, minhas irmãs, elas iam me dando dicas, sabe? Mas, minha gente, teve um tempo que o meu notebook pifou. Eu fiquei tão triste, mas graças a Deus eu tinha salvo a história do computador no meu e-mail, porque eu assisti um vídeo no YouTube que uma moça deu uma dica, disse assim, ó gente, salve sempre no e-mail, porque se acontecer algum acidente, né, você tá com a história salva. E eu tinha salvo, então quando meu notebook pifou, eu só não fiquei mais triste porque eu tinha salvo a minha história, era como se ela fosse ali o meu tesouro. E eu fiquei muitos meses assim, tipo, mais de 5 meses sem conseguir escrever, porque eu estava sem o meu notebook. Até os meus vídeos do YouTube, né, eu tava gravando, no caso editando com o computador da minha tia. E, minha gente, foi tão incrível que nesse tempo que eu não estava conseguindo escrever, sabe? Foi um tempo onde Deus estava preparando tudo, porque até o canal começou a crescer com muita luta, é claro, começou a crescer mais, ainda tá crescendo, né? E eu comecei a pensar mais sobre a história, eu fui lendo livros, livros de romance, livros de autoajuda, fui lendo mais e mais livros que foi me ajudando a perceber que minha história ainda
não tava tão boa. Então eu consegui pensar em personagens bem legais, consegui tirar outros personagens. Então essa história de patricinhas eu tirei completamente da história. Eu disse, não, eu quero uma história madura. Eu consegui pensar na personagem, e a personagem, minha gente, eu fui criando com base em mim mesma. Claro que tem outras coisas nela que vai diferenciar. E o personagem eu fui criando a partir de gostos meus e de coisas que eu sei que as moças esperam em um rapaz de Deus. Aquele rapaz que é maduro, que é um rapaz que é temente a Deus, que toca violão. Então eu fui colocando essas características. Eu coloquei na história também a amiga que é mais doidinha, né? Eu falei, já que a personagem ela vai ser mais romântica, mais sonhadora, eu tenho que colocar alguma graça nessa história. Então eu criei a personagem baseada em amiga minha, né? Uma amiga que eu tenho que é minha, eu não vou dizer maluquinha, né? Mas ela é engraçada, sabe? Extrovertida. Então, com base nela, eu fui criando a personagem. Então, a personagem principal, que no caso eu peguei mais ou menos minhas características, o nome dela é Bianca. O nome do personagem eu coloquei Luiz Otávio, porque eu acho muito lindo o nome Luiz, sabe? E então eu coloquei Luiz Otávio e a forma carinhosa da personagem chamar ele é Luiz, pra dar aquele ar de proximidade. Tem também o Senhor, que é o velho solitário. O nome dele é Senhor Joaquim. Eu conto num livro também a história dele, que é uma história bem triste. Quando vocês começarem a ler, vocês vão ver que o relacionamento dele com Deus não era muito bom. Ele acreditava que Deus tinha abandonado ele porque ele perdeu a esposa dele, uma filha também. E vocês vão poder conhecer mais e mais a história dele depois que vocês lerem, minha gente. E assim, em torno dessa história eu pensei, por que não criar um mistério? Pra segurar o leitor até o fim, sabe? Então, além do romance entre dois amigos, porque no caso Luiz Otávio e a Bianca são amigas de infância, eles se conheceram na infância, fizeram uma amizade de dedinho, de que seriam amigos para sempre, e durante a adolescência, algo neles vai mudando. Só que a Bianca não quer aceitar. Já o Luiz Otávio, ele já mostra ele que gosta mais dela, mas sempre que ele tenta mostrar, ela não quer aceitar. Se vocês quiserem saber mais detalhes, vocês vão ter que ler a história. E vai ter esse mistério que você só vai descobrir do meio pro final do livro. E eu posso dizer, minha gente, que vocês vão se emocionar muito, porque quando eu construí essa história, quando eu vi esse segredo que eu poderia colocar de uma forma que envolvesse o leitor durante a história toda, eu agradeci tanto a Deus, sabe? Eu nunca vi isso em nenhum outro livro, em nenhuma outra história, sabe? Pelo menos de sucesso. E eu falei, nossa, isso pode diferenciar para que a história não seja clichê, sabe? E, gente, o melhor de tudo é que ao final de cada capítulo, porque a personagem do livro, ela também escreve em diários. Então, ao final de cada capítulo, é como se tivesse uma folha ali com frases e palavras dela mesma. Então, são textos ali que vai fazer com que você se sinta mais próximo da personagem. Porque você vai ler ali o capítulo do livro e ao final vai estar uma folha ali com o texto que a personagem mesmo, digamos assim, escreveu. E, gente, além da história, né? Eu coloquei o epílogo, que é como se fosse a continuação, um resumo do que aconteceu depois, porque eu sempre sinto falta disso nos livros. Então, minha gente, mas continuando, né? Eu já dei aqui um resumo da história, né? Que vai ter romance, mistério, comédia, fé, enfim, esses assuntos. E para encontrar a editora, quando eu consegui terminar meu livro, minha gente, aí foi outra luta. Quando eu consegui comprar um outro computador, consegui reescrever a história novamente, colocar tudo aquilo que eu tinha pensado junto com minha mãe, sabe, com minhas irmãs. Na verdade, é assim, minha gente, não é que me disseram como eu ia fazer, mas eu ia falando o que eu fiz pra saber se elas gostavam ou não. Aí a partir dali eu ia modificando a história. Quando eu consegui meu notebook, aí eu comecei a acelerar, sabe, escrever. Minha gente, eu ficava tardes e noites, preciso manhãs, trancada dentro do meu quarto. E para eu conseguir ter inspiração para escrever, eu colocava músicas de Rosa de Saron, músicas internacionais, músicas bem românticas, sabe? E eu ficava pegando referências de imagens na internet para me ajudar a construir os personagens, a perceber os personagens, sabe? E eu vou passar aqui ao lado algumas imagens que eu tenho, né? Porque as outras ficaram no outro computador que pifou. Então tem uma imagem que eu peguei para representar a Bianca, que é essa pessoa mais meiga. O Luiz Otávio, que tem um cabelo um pouco mais grandinho, sabe? Aquele tom de... Ele tem aquele jeito de menino na dele, mas um menino bom. Peguei imagens para representar o velho solitário, que é aquele senhor com ar de mistério.
peguei imagens para representar a Alicia, que é uma pessoa descontraída, sabe? Uma pessoa que gosta de coisas coloridas, que usa o cabelo curto, enfim. E até mesmo para escrever as cenas, minha gente, quando eu escrevi uma cena mais de romance, eu colocava uma música mais romântica de fundo. Quando eu escrevi uma cena mais triste, eu colocava uma música triste. E eu escrevia, minha gente, teve uma cena no livro que quando vocês chegarem nela, vocês vão saber do que eu estou falando. Eu escrevi chorando. Toda vez que eu leio, eu choro. E assim, eu ficava muito ansiosa, meu Deus, quando eu vou terminar o meu livro, quando eu vou terminar. E algumas pessoas já sabiam que eu estava escrevendo o livro, elas mesmas ficavam me perguntando, Bia, e o teu livro, e o teu livro? E eu lá, na luta. Minha gente, mas quando chega um tempo que eu terminei, e eu tinha certeza de que minha história está pronta, foi uma alegria tão grande. Eu tinha tanto medo de alguma outra pessoa nesse mundo ter tido a mesma ideia que eu ficava assim, meu Deus, eu preciso publicar logo. Se alguma outra pessoa publicar, já era. Mas Deus é tão perfeito, sabe? Que foi tudo no tempo dele. Porque antes, minha gente, quando eu comecei a escrever o livro, eu não tinha canal, eu não tinha como fazer uma boa divulgação. E agora com o canal, o Instagram, eu consigo, sabe, poder divulgar melhor. E isso Deus já me ajudou, sabe, da forma mais linda. E até a editora, Deus nesse tempo foi colocando pessoas que escrevem. Eu tenho amigos, né, de Maravilha, Santana, o Thiago Sotero, a Alicia Maciel, eles me ajudaram. Tem também o meu amigo Leonardo, que inclusive foi a pessoa que leu minha história todinha antes de eu enviar para a editora, porque eu precisava de alguém para ler. Tiveram outros amigos que eu pedi para ler, só que eles não puderam, né? Então Leonardo, que eu conheci ele no PHN, meu irmão de fé, ele conseguiu. Inclusive, minha gente, eu falei pra vocês que a pessoa que comentasse em meus vídeos, eu estaria dando um presente, algo especial pra mim. E não poderia ser, minha gente, outra pessoa. Se eu pudesse, eu dava pra todos vocês que comentaram, mas eu me sinto na necessidade, sim, de enviar o meu livro para o Leonardo, porque ele foi a pessoa que, tipo, se vocês perceberem, ele comentou todos os meus vídeos como uma forma de me incentivar também. Então, eu sou muito grata ao meu amigo Leonardo e eu estarei enviando o meu livro quando chegar, né? Que eu ainda não recebi os meus livros. E eu vou enviar o livro como uma forma de gratidão por sempre me apoiar, né? Se eu pudesse, minha gente, eu enviava livros para todo mundo, mas senão eu não ia conseguir vender, né? E assim, minha gente, essas pessoas me ajudaram muito, sem falar na minha família e tantas outras pessoas, né, minha gente, que sempre me incentivaram e eu não consigo citar o nome delas todas aqui. Inclusive os meus professores, né, de ensino médio, ensino fundamental, porque até as peças de teatro que os professores me incentivavam a fazer me ajudaram a construir cenas, falas. E a editora, né, o meu amigo Thiago Sotero, ele me indicou a editora Viseu. Eu mandei meu original para eles, para aprovação, porque eles poderiam aprovar ou não. Minha gente, quando eu recebi o e-mail, depois de uns 15 dias, eu tava sentada em frente à minha irmã Yara. Quando chegou o e-mail de que eles aprovaram a minha história, iriam publicar, eu fiquei tão feliz que eu pulei, sabe? Eu pulei de felicidade, minha gente. E o melhor de tudo é que eles falaram que o meu livro, ele lembrava histórias de sucesso que foram lançadas recentemente. Então eu fiquei, nossa, muito feliz. Até o meu amigo que leu, o Leonardo, ele falou que lembravam muito livros que foram lançados recentemente, sabe? E eu fiquei muito feliz, porque assim, eu não fiz a cópia das histórias, claro, eu fiz da minha forma, com minha história, mas só o fato de lembrar livros de sucesso eu já fiquei muito feliz e muito grata. Então, minha gente, eu fiquei aí uns 4 meses me preparando, sabe, pagando, claro que a gente paga pra lançar e depois tinha um retorno. Na verdade, quando eu fiz um empréstimo pra pagar meu livro, né, ia acabar uma bolsa que eu tava recebendo todo mês, ia acabar, que era um ano, ia acabar, eu ia ficar sem dinheiro. E eu fiquei, e agora, mãe, o que é que eu faço? Aí minha mãe, ela falou, ó, vamos fazer um empréstimo, seja o que Deus quiser. Fiz um empréstimo, comecei a pagar meu livro. Minha gente, no mês seguinte, Deus me iluminou um emprego, né, que eu iria conseguir pagar o meu livro e ainda ia sobrar para outras coisas. E eu fiquei muito feliz com todo o cuidado de Deus, minha gente. E assim, hoje, ter a minha história publicada, sabe, saber que eu posso indicar livros para as pessoas, inclusive o meu, isso é muito gratificante. E hoje eu vejo que Deus realmente, minha gente, cuidou de cada detalhe. Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Hoje eu sou uma pessoa que posso dizer que minha fé ela aumentou cada vez mais, porque eu vejo que Deus faz tudo no tempo dele, sabe? Tudo perfeito. Então, se você tem um sonho
que está de acordo com a vontade de Deus, não desista, persista, porque Deus, ele sabe o melhor tempo para esse sonho se concretizar. Então é isso, minha gente. Eu não vou dar tanto spoiler da história, porque senão vai perder a graça, né? Eu já falei um pouco das características dos personagens, um pouquinho sobre algumas cenas, só para dar aquele gostinho de quero mais, né? Então, se você quiser ter contato com minha obra, com o meu sonho, clica no link que eu vou deixar aqui abaixo no bloco de informações. Quando você clicar nesse link, vai ter a opção comprar agora, acredito que é assim o nome, que no caso é o livro físico, que está na faixa de R$ 36 por aí. E se você quiser comprar em e-book também, que é mais barato, você pode comprar, mas eu acho que nada substitui o livro físico. E se você comprar, eu quero muito que você me marque, sabe, lá no Instagram, porque eu quero ver muito, minha gente, vocês com o meu livro. E se Deus quiser, né, vou me preparar para a festa de lançamento. Tem que ter, minha gente, tem que ter, para que eu possa comemorar, sabe, essa fase tão especial na minha vida. E eu já quero agradecer de coração a todos vocês, que eu nem cheguei a citar aqui porque são muitas pessoas. Mas eu agradeço a todos vocês que acreditaram em mim, que torceram por mim, que gostam de mim e assim, saibam que eu sempre coloco vocês inscritos aqui do canal, vocês que eu conheço em oração. E eu peço que vocês também orem por mim. Então é isso, fiquem com a paz de Jesus, o amor de Maria e até o próximo vídeo.